Não, tá tranquilo. Agora Agora, tá. pronto. A gravação é boa porque alguém pode querer ouvir mais tarde, outras pessoas também podem ouvir, né? Eu fui convidada para conversar com vocês, como fundadora da Dinâmica, sobre como é que essa historinha começou. Durante muitos anos, a TEDA veio para o Brasil para trabalhar com um grupo que ficava uma parte em São Paulo, outra parte em Salvador. Na época, eu morava em Salvador, tinha muitos alunos já, muitos grupos de trabalho, e a gente se reunia com a TEDA para aprofundar os nossos trabalhos e conhecer melhor como era o trabalho corporal e o desbloqueio da energia corporal, já que a Teda é uma mestra no assunto. Ela realmente é a pessoa que nos ensinou bastante nesse trabalho do desbloqueio corporal. Bom, durante 10 anos ela fazia workshops e aulas para nós em Salvador e para um grupo em São Paulo. Eu brinco que eu sempre acho que fui boa aluna, porque comecei a trabalhar, depois desses 10 anos, junto com ela, ajudando ela no trabalho dos workshops e também colocando tudo que eu já tinha aprendido e desenvolvido nessa vida, era muito trabalho, e disso foi surgindo uma parceria de trabalho que era muito profícua. Nos anos 94, o grupo de São Paulo, que era bem grande, formado por excelentes terapeutas, pediu que, em vez da gente fazer trabalhos esporádicos, que eles queriam uma sequência de 10 aulas, uma por mês, comigo e com a TEDA. Então, nós começamos a fazer esse trabalho. No fim do ano, o grupo que estudava em Salvador falou: por que vocês estão dando essas aulas para São Paulo? Nós também queremos essas aulas em Salvador. Então, nós começamos a trabalhar em São Paulo e Salvador. Nesse período, eu tinha decidido fazer a Bárbara Brennan nos Estados Unidos. Então, era uma saga. Eu ia para São Paulo, trabalhava com um grupo durante o dia, à noite viajava para Nova York, ia lá fazer o trabalho da Bárbara Brennan, voltava, ia para Salvador, e nessa brincadeira a gente foi juntando material, muito material. E começamos, então, a desenvolver um trabalho que durou assim, uns 4 anos para cada grupo. Nesses 4 anos, nós já tínhamos pessoas que colaboravam bastante, assim como eu estava colaborando com a TEDA, as pessoas também passaram a colaborar conosco. E nessa história, nós tínhamos que dar recibo para o imposto de renda dos trabalhos. E como a TEDA é argentina, a maior parte dos recibos eu dava. E, obviamente, me onerava bastante no imposto de renda. Até ela pagava a diferença e era uma confusão fantástica. Aí nós fomos conversar com um amigo nosso, que era advogado, ele disse: é muito simples, faz uma empresa, em vez de vocês darem recibos particulares, a empresa dá o recibo. E nós achamos isso lindo, duas psicólogas que não entendiam absolutamente nada do que era uma empresa, obviamente, né? Então, a gente entrou nessa história, vamos dizer assim, por necessidade, fundou-se, então, a dinâmica energética do psiquismo. A partir daí, nós começamos a fazer turmas em São Paulo e Salvador. Então, Brasília também, na época, estava na Unipaz, se desenvolvendo bastante. Eu era professora da Unipaz, até daí, às vezes, dar aula lá.
e eles pediram, faz uma turma da dinâmica aqui na Unipaz. E nós fizemos, então, durante 10 anos, turmas da dinâmica dentro da Unipaz. Nesse inteirinho, uma pessoa de Fortaleza tinha vindo para Salvador fazer a formação, pediu para levar a formação para Fortaleza, a Lívia Costa. Nós fomos para Fortaleza, então ficamos trabalhando em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Brasília e Fortaleza. Como a Teda era argentina e não tinha residência no Brasil, ela tinha que ir de 6 em 6 meses, obrigatoriamente sair do país e entrar de novo quando precisasse. Então, uma pessoa de Buenos Aires disse, vamos fazer uma turma da dinâmica energética em Buenos Aires. E isso facilitava para a Teda ir e voltar. Nesse inteirinho, eu também tinha uma filha que havia casado com um argentino e morava em Buenos Aires, e era uma oportunidade de eu ter financiamento para ir ver meu neto e ver minha filha, né? Bom, nessa história toda, a gente foi crescendo, muitas pessoas nos ajudaram muito, e nós começamos a organizar uma sequência de aulas que tinham um fio de desenvolvimento que hoje nós chamamos o fio condutor da metodologia. Um grupo de Salvador se reuniu de pedagogos e psicólogos e estudaram muito tudo que nós escrevíamos, tudo que nós falávamos, e foi, com o tempo, organizando material escrito. Temos pessoas como Cipriano Lucchesi, que era doutor da Universidade Federal, Lica Queiroz, em São Paulo tinha Ana Lapan, tinha Moacir Amaral. Nós tivemos muitas pessoas de muito conhecimento que fizeram a DEP e foram se juntando conosco, esclarecendo para nós que nós estávamos criando uma metodologia, coisa que a gente nem sabia que estava criando uma metodologia. Então, com o passar dos anos, isso foi crescendo muito. Depois abriu-se Maceió, que mais tarde passou para Recife. Natal teve uma turma, e agora temos Belo Horizonte, várias turmas, acho que 8 ou 9, né, Amadila? Estamos na 8. Estamos na 8ª turma de Belo Horizonte. Nós tivemos uma pausa durante a pandemia, porque fomos fechando online as turmas que estavam abertas. Mas depois a gente foi se organizar para esperar ver a oportunidade. Fundamentalmente, o trabalho da DEP é corporal. Nós trabalhamos com a impregnação das crenças culturais que estão impregnadas no nosso corpo. As crenças são formadas da cultura que a gente nasceu. Cada cultura tem suas impregnações naturais daquele povo. Essas impregnações vão formando a nossa personalidade, a estrutura egóica, e é com essa estrutura egóica e com essa personalidade que a gente age no mundo. O que a DEP trabalha? Trabalha fundamentalmente para nos dar conta, através do cotidiano, como eu uso a minha energia me expressando no mundo. Todos nós temos muitas dificuldades, todos, né? Nós também. E nós continuamos trabalhando, investigando. Mais tarde, a gente pode falar um pouquinho de como esses passos estão organizados. Essa é a historinha
de como a DEP se formou, né? Bem sucintamente. Claro que isso foi todo um trabalho de harmonização entre as fundadoras, e durante muitos anos nós demos aula só nós duas. Eu dava uma, ela dava outra. À medida que as pessoas foram se aprofundando, à medida que as pessoas entram no processo, assumem esse processo como um caminho de autoconhecimento, por isso nós chamamos a DEP uma escola iniciática, ou seja, ela inicia você num caminho, ela te dá a pista. Agora, é você que tem que fazer o caminho. Nós só podemos dar a pista. Perfeito, né, Aida? É isso mesmo, né? Que a gente, quando a gente inicia o curso, né, e ao longo do curso também, a gente vai percebendo que quem faz essa mudança, quem faz todo esse processo é a gente mesmo, né? Apenas a DEP ou a metodologia, ela te dá as pistas de como ela deve ser feita, né? Já pegando esse gancho aí dessa historinha, a gente gostaria que você aprofundasse aí um pouquinho no que consiste essa metodologia e como é esse curso, né? Como ele é desenvolvido para a gente aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Então, se a gente diz que a ADEP é uma escola iniciática, a gente está falando que todas as pessoas que são capazes de se auto-investigar, de perguntar para si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Para que serve uma existência? Não importa a profissão que ela tenha, importa a abertura para ela se investigar. E aí nós desenvolvemos essa metodologia. Hoje o curso tem 20 encontros, né? E com um fio condutor que foi organizado nesses anos todos, bem, bem claramente, vamos dizer assim, né? Os passos são muito simples. O primeiro trabalho da DEP, verdadeiramente, é botar você dentro do seu corpo. Ou seja, vestir o corpo que você tem. Aí vocês vão pensar assim, mas eu sei usar o meu corpo. A maioria de nós não está dentro do corpo. A maioria de nós ocupa o corpo, porque ele se move, ele automaticamente tem todo um sistema energético e físico que põe ele em movimento, mas a gente está na mente, ou está no emocional, ou o corpo está aqui e eu estou em outro lugar, pensando outra coisa. Então, o primeiro trabalho nosso dentro da DEP é colocar você presente dentro do seu corpo, até a sola dos pés, da cabeça aos pés. Fazer um contato que nós chamamos de aterramento com a Terra, porque cada um de nós é uma célula deste planeta. Se eu sou célula de um corpo, eu tenho que pertencer a esse corpo. Se eu não pertenço a um corpo, eu estou fora do corpo, eu sou uma célula doente. Então, o quanto eu estou dentro do meu corpo? O quanto eu sou presente aqui e agora, em qualquer circunstância da minha vida, sejam elas felizes, sejam elas agradáveis, sejam elas desagradáveis. Muitas vezes, em situações desagradáveis, eu saio do corpo. Eu não quero sentir a dor, não quero sentir que ali eu estou sendo atacado.
Eu não quero sentir as minhas dificuldades pessoais. Então, eu estou desconectada do corpo. A DEP põe você dentro do corpo, sentindo, percebendo e vivenciando todas as situações. Então, esse passo, eu chamo assim, vestir o corpo, tomar posse desse corpo, porque é através dele que eu me comunico com o mundo. Eu estou aqui trazendo uma mensagem que vocês estão ouvindo, pensando, metabolizando, mas vocês estão vendo um corpo físico, da mesma forma que todas as outras pessoas que estão aqui se apresentam com o corpo físico. Ele é a nossa expressão no mundo. É ele que sente, a primeira sensação que eu tenho é no corpo. Então, o trabalho nosso, fundamentalmente, é trabalhar na presença. Estar aqui agora, em qualquer circunstância da minha vida. Seja na sala de aula, seja no comércio, seja no consultório, como psicólogo, como médico, como assistente social, como qualquer coisa. Eu estou presente dentro do corpo. Esse é o nosso principal trabalho. Seja um advogado que vai defender uma causa, ele tem que estar presente. Então, esse é o nosso principal trabalho. Aida, e como é que isso é feito? Como é que isso é feito, né? Assim, quais são os instrumentos que a metodologia utiliza para que a gente possa trazer essa consciência para o corpo? Então, o primeiro passo é o aterramento mesmo. É aprender a conectar com a Terra, o pé bem conectado com a Terra, o corpo percebendo o pulsar eletromagnético desse planeta e o meu pulsar eletromagnético ser o mesmo do planeta. Para isso, também, nós trabalhamos com a respiração. Nós temos muito trabalho com a respiração, que traz ativação de áreas do corpo. Muito conhecimento do sistema nervoso autônomo, parasimpático e o simpático, que são a nossa fiação elétrica, né? Por onde a energia circula. E esse sistema é fundamental no nosso corpo. O cérebro, com as suas subdivisões, e como isso atua na minha vida, as glândulas, como é que isso atua na minha vida? Então, todo esse conhecimento é importante para nós. Muito trabalho de aprender a relaxar, alinhar o corpo para que eu não fique todo desmontado ou que eu não saiba me sustentar na vida. Muito trabalhos de estudo teórico também, não é pouco, não, é bastante. E, principalmente, nós trabalhamos nas classes, teoricamente, mas muito vivencialmente, né? Porque toda a experiência que nós vivemos estimula a nossa percepção, a consciência de onde a energia está circulando, onde ela está parada e como nós podemos pôr ela em movimento. Essa percepção de como a energia está concentrada no corpo é fundamental. Usamos bastante movimento para isso e respiração. Então, as aulas que a gente dá, esses encontros, são muito vivenciais. Você não vai lá para assistir a aula teórica, você vai para experimentar um workshop com movimento, com exercícios, e, fundamentando essas aulas, tem a parte teórica também. Ótimo.
Muito bom, né? Também a questão está me lembrando assim, né, que a gente amplia muito com essas vivências a percepção, né? Que a gente chama da percepção flutuante. A gente acaba ampliando aí muito a nossa percepção com todo esse processo que a gente vivencia ao longo dos 20 encontros, né, Aida? A gente chama esse processo um processo de transformação. Isso. E eu sempre falo para as pessoas, quando elas falam, eu quero fazer uma transformação, você quer fazer uma transformação? A palavra transformação, ela é muito interessante. O prefixo trans quer dizer além de, da forma e da ação. Então, transformação quer dizer além dessa forma que eu estou vivendo nas minhas ações. Mudança. E eu quero dizer que a DEP é um grande trabalho de mudança. Muito bom. É isso mesmo, viu? É uma mudança mesmo quando a gente quer e tem a coragem, né, Aida, de fazer esse processo aí, Coragem, tem que ter coragem. coragem para fazer. A gente quer a mudança, mas quando ela começa a ocorrer, a gente fica assustado, né? Minha vida ficou complicada. Não ficou complicada, não, ela já era, você que não tinha consciência. E aí, você pode falar um pouquinho mais desse objetivo, dessa metodologia, aí com que campos ela vai trabalhar dentro desse processo, né? A gente já percebe que Isso trabalha é com o corpo importante mesmo. físico, né? É Campo bem importante porque a base da DEP é o estudo e a experimentação da multidimensionalidade, ou seja, dos diversos campos energéticos da qual nós fazemos parte, né? A ciência tem comprovada 11 campos energéticos já, de diversos padrões dimensionais. Mas sabemos que são muito mais do que os 11. Eles falam, nós já chegamos a comprovar 11, mas sabemos que são muitos outros. O universo é infinito. Ter consciência de outros campos da consciência, que não só a terceira dimensão, que é essa física, nós agora estamos na quarta, por exemplo. Estamos aqui comunicando fora do tempo e do espaço, né? Quarta dimensão. Eu estou em Minas, tem gente, vocês no Pará, outra de Belo Horizonte, o outro. Tem gente aí de vários lugares. Isso é fora do tempo e do espaço. Fora do tempo e do espaço é a quarta dimensão. Já é a quarta. Então, como é que eu experimento esses campos? Conscientemente, sabendo onde eu estou e presente nesses campos. A metodologia tem instrumentos metodológicos bem precisos, né? Bem precisos. Uma bibliografia vasta, coisa que nós estamos atualizando sempre. Tudo que sai de neurofisiologia, tudo que sai de biologia, tudo que pode sair do campos energéticos, nós estudamos e incluímos na nossa bibliografia. Então, estudar e trabalhar com a DEP é um impulso muito grande na nossa vida, nós temos bem consciência disso. Quando nós começamos a trabalhar, eu e a Tetra não tinha a menor consciência de onde nós íamos parar. Nem sabíamos que estávamos construindo metodologia, que era um caminho de autoconhecimento. Ela foi surgindo, na medida que a gente trabalhava, isso foi surgindo. E a gente foi sistematizando. E tivemos a ajuda de muitos profissionais de altíssima qualidade que trabalharam junto conosco, para que essa organização pudesse acontecer. Hoje, a dinâmica energética, ou seja, a metodologia dinâmica energética do psiquismo, está entregue a um instituto
Cultural de Desenvolvimento Humano, nós chamamos ICEDEP, Instituto Cultural ou de Cultura Dinâmica Energética do Psiquismo. Esse instituto é um instituto sem fins lucrativos e é o detentor e o protetor do copyright da metodologia, e é o que autoriza as licenciadas poderem trabalhar. Então, todos os que eu falei, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, o que mais? Brasília, né? Ceará, Brasília, Fortaleza já falou. Fortaleza. Como? São Paulo, São Uhum. Paulo, falei. São hum, licenciadas pelo ICEDEP para organizar cursos da metodologia. E nós temos agora Belém do Pará querendo ser uma licenciada para que as pessoas de Belém Uhum. possam usufruir dessa formação. E, nesse sentido, Filomena, você é muito corajosa e essa lei e o grupo que está reunido em torno de vocês para levar a metodologia e o curso até aí. E, mais uma vez, eu falo do meu agradecimento. A gente que agradece você compartilhar aí com a gente, né, esse processo, você e ter daí, ao longo desses 30 anos, né, praticamente quase 30 anos, 32 anos. 32 anos de caminhada, isso, né? Então, isso é muito bom para a gente também. Agora, eu gostaria, não sei se tem acesso aí, a mostrar os mapas que nós usamos de Sim, trabalho. podemos. eu Almativa, você pode compartilhar a tela para que a Aida pudesse sim, falar um pouquinho sobre eles? Então, os mapas da DEP, né? Nossa, o ICEDEP Pará já está de Já. participação. olha só, Que lindo, viu? Parabéns. Então, essa é a nossa marca, é a mandala que nós usamos, né? Ela tem essa figura no centro, que é uma yantra, que tem quase 5.000 anos que os indianos usam, né? Porque ela significa a manifestação da vida física em todas as suas formas. Todos esses triângulos juntos manifestam a vida como ela é, né? Então, esse é um mapa que é a nossa marca. Então, eu gostaria de, se você puder, colocar essa espiral. Essa espiral é um mapa que a gente estuda e vivencia ela em todas as nossas classes, né? Que é um mapa que começa aqui no sensorial, porque a vida física começa no sensorial. E é do sensorial que nós desenvolvemos a nossa consciência. Então, se a primeira coisa que vocês recebem da minha imagem é sensação. Quando eu encontro com alguém, é sensação. E essa sensação depende da formação do sistema nervoso central e periférico. O bebê é absolutamente sensorial. Ele não tem palavras, ele não tem imagens ainda, ele precisa da sensação. Se a sensação for agradável, ele vai formar um fantasmagórico emocional agradável. O mundo é agradável. Se for uma ameaça muito grande, desagradável, o mundo está formado como uma imagem desagradável sensorialmente, que é muito maior do que a mente. E aí o desenvolvimento vai acontecendo. Você consegue mexer essa setinha?
a gente vai até formar nessa primeira volta, assim, o nossa mente com as palavras, né? A gente começa a aprender a falar. Depois a gente organiza as regras e papéis do mundo, que hoje está uma confusão grande, né? As regras e os papéis do mundo hoje estão... Se quer confusão, a confusão está basicamente aí, né? E depois a gente se organiza na mente reflexiva e a humanidade hoje está, em termos de desenvolvimento da humanidade, na altura da mente reflexiva em termos de organização. Praticamente todo mundo sabe ler e escrever, quase que geralmente a pessoa já tem uma profissão, seja ela qual for, não importa, ela ganha vida de alguma forma, mas esse não é o maior desenvolvimento humano. Aí é onde eu me coloco como ser humano no mundo, um mundo produtivo onde eu ocupo meu lugar. Mas o desenvolvimento humano é muito maior que isso. Eu vou desenvolvendo até chegar na altura da visão dialética integradora. Nesse lugar aí, eu começo a pensar assim, por que eu estou comendo 3 vezes por dia e o outro lá na rua não come nada? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel no mundo? Ou por que eu sofro tanto e o outro não sofre? Eu começo a pensar sobre as coisas, investigar. Então, você vai ver que aqui eu já estou muito avançada no meu desenvolvimento. Até eu chegar no insight metafísico, quando eu percebo que o mundo é um só, que a humanidade é uma, que a ilusão são as divisões de classe, a ilusão é a divisão de raça, de cor, de religião. Eu começo a perceber que tem uma totalidade e que eu faço parte dessa totalidade. E por aí eu vou desenvolvendo a minha percepção e a minha compreensão, ela não tem limite. No ser humano, a percepção da totalidade não tem limite. O sistema nervoso do ser humano, ele é infinito, ele tem trilhões de células nervosas que não são usadas, nós nunca usamos, esperando para serem usadas. Estamos prontos para dar um salto na nossa evolução, sair do egoísmo, ou seja, sair da fase pessoal para a fase transpessoal, onde eu posso perceber uma totalidade maior e as minhas ações serem em função dessa totalidade, e não em função da minha vida pessoal. E ela não se dissolve, ao contrário, ela se fortalece, porque só um ser muito organizado pode fazer isso. Então, esse estudo desse mapa, e principalmente a experiência de alcançar esses diversos níveis, são experimentadas nas classes e vocês podem experimentar fora da classe também, conscientemente. Nada é feito fora do corpo. Você não tem trabalhos de transe, você não tem trabalhos que você não seja consciente. Uhum. Você é responsável pela sua evolução, só você. Então, esse é um mapa de desenvolvimento, de evolução. O outro mapa que nós estudamos, que nós chamamos o mapa dos triângulos, ele não é um mapa de desenvolvimento, ele é um mapa de informação. Ou seja, como é a minha base? Como é a minha base física? Como é que eu me mantenho?
como é a minha base religiosa, a minha fé, como é a minha base na vida. Depois eu vejo como é que se estabelece as minhas relações. Esse segundo triângulo ascendente aí, ele tem a ver com as relações humanas. Como é que eu estabeleci essas relações aprendidas na convivência com a família? Quais são as minhas crenças da cultura que eu nasci? Porque as crenças são formadas na cultura. Eu não tenho possibilidade de formar crenças fora da cultura. E ainda é mais interessante porque cada cultura tem suas próprias crenças. Então, as nossas verdades não são verdades, são crenças culturais. E depois, como é que eu uso o meu afeto, a minha relação com o outro, a minha inclusão, a minha sabedoria, a minha cooperação e solidariedade. Então, esses triângulos ascendentes, que são fechados, são dos campos da nossa personalidade. É um estudo grande de como isso acontece e como isso está inscrito no meu corpo. Enquanto que os triângulos descendentes, que são abertos, eles são dos campos sutis da consciência. Não são formados pela cultura que eu nasci. Eles são parte dos campos energéticos sutis. E tudo isso sou eu e como eu me apresento no mundo. Então, esse mapa dos triângulos, ele é trabalhado em todas as nossas classes. Qual é a informação que está no seu corpo agora, por exemplo, assistindo essa fala, essa roda? O que você está percebendo e onde no seu corpo? Isso está indo em encontro a coisas que você acredita ou você não acredita em nada disso? Como é que fica no seu corpo isso? Esse é um trabalho contínuo que nós fazemos dentro da escola e fora da escola. E o outro mapa que nós temos também, porque não dá para eu ficar muito tempo, porque nós temos um tempo limitado, é esse maravilhoso quadro aqui, que é o seguinte: o ser humano aprende uma cultura, aprende. É a permanência daquilo que eu sou. Eu me identifico e ainda tem aquela história, eu sou assim e é assim que eu sou. Não, eu não sou assim, eu aprendi a ser assim. E eu repito, então, a história da minha família, a história da cultura que eu nasci, os preconceitos e os conceitos que são usados na era que eu nasci. Eu me lembro, quando meus filhos eram adolescentes, eles tinham uma frase, quando eu entrava em certos conflitos com eles: ah, minha mãe, a gente não pode esquecer que você nasceu nos anos 30. É verdade, eu nasci nos anos 30. Tinha a guerra, tinha toda aquela movimentação que hoje é diferente completamente. O primeiro telefone que eu vi era aquele de manivela, assim, e eu tinha 7 anos. E hoje eu estou aqui falando para vocês, né, num aparelho que eu tenho que acreditar que todos vocês estão lá do outro lado me ouvindo, né? É fantástico isso. Então, quem nasce hoje jamais vai pensar como alguém que nasceu nos anos 30. Mesmo que eu tenha feito todas as adaptações, mesmo que eu seja uma pessoa extremamente aberta para o movimento, para o desenvolvimento, tem uma coisa que é estrutural,
que permanece, porque, afinal, faz parte dessa massa de células que sou eu. Mas a vida empurra a gente, e a gente, sem querer ou querendo, a gente entra num processo de transmutar energias, encontrar novas fórmulas de viver, encontrar novos caminhos. E aí você vai aprendendo a transformar. Se você entra numa escola de autoconhecimento como a DEP, ou qualquer outra que trabalhe com autoconhecimento, o seu processo de transformação acelera muito. E tudo aquilo que você pode desenvolver, você vai desenvolvendo. E até apresentar situações completamente novas, inusitadas, que a gente chama a transcendência, né? Mas transcendência é uma coisa que não acontece toda hora, não. Transcendência é o absolutamente novo, transformado, inovado, e é como se fosse outra vida. Então, esse mapa é um mapa que a gente trabalha bastante também. E eu deixo assim uma perguntinha. O que é que permanece na sua vida, que você não muda, que você está enganchado? Como é que você vai se abrir para esse processo de transmutar isso e de transformar? O mundo está num momento de absoluta transformação. O planeta, como um todo, tem um monte de coisa que não dá mais, que não pode mais existir. O nosso egoísmo chegou no limite absoluto e total. Como é que eu vou colaborar para o processo de transformação? Como é que eu vou dar o meu consentimento para que essa transformação possa seguir acolhendo, acontecendo? Obrigada. Eu gostaria, assim, agora, de que a gente abrisse a tela para todos, e se alguém tiver alguma pergunta que eu possa ajudar. Podemos fazer isso, Aida. Então, a gente vai. Tem aqui Não, embaixo aquela coisa de reações, nessa plaquinha embaixo, na última fileira. Aí, se você tocar, tem uma mãozinha assim. Se você tocar nela, aparece aqui para nós que você quer fazer uma pergunta. Ou isso. coloca no chat, que a Shirley também está tomando conta do chat. Não estou vendo isso. Já tem duas pessoas com a mãozinha levantada. Uma é a Marise e depois o Marcos. Então, vamos ver, Marise. Boa noite. Eu gostaria O que foi dito aqui é para que a gente busque o curso, né? Eu estou aqui na área aqui em São Paulo, até já fiz contato com uma pessoa do ICMDEP de São Paulo, mas eu gostaria de saber mais em relação ao local de São Paulo, como é que eu faço, como é que... São Paulo? São Paulo fica... Deixa eu ver. Sabe ali A Rua da Jureia, né? a Rua Juré. Chácara Endereço. Você sabe o Shopping Santa Cruz? Então, é naquela região lá. Você desce uma ladeira na frente do shopping, assim, você vai dar no local que é a sede lá em São Paulo. Você pode procurar no site o telefone, ligar para lá, e eles vão te dar informações. Tá bom? Marcos. Boa noite. Eu sou de Brasília, estou na turma atual, né, que está acontecendo em Brasília, da DEP.
E a minha pergunta, Aida, tive uma aula contigo já em Brasília, dessa turma, e a minha pergunta está relacionado à inteligência artificial. A inteligência artificial já é uma coisa que já existe há muitos anos, mas agora Está na tá havendo, moda. tá na moda e está havendo um investimento muito grande, né, de várias empresas e tudo, e ela vem modificando substancialmente o processo de aprendizagem e até de ação em algumas áreas do conhecimento, né? E essa modificação, de alguma maneira, está gerando, não se sabe onde vai parar isso, né? Mas, embora a DEP, né, faça o trabalho totalmente voltado para o corpo, né, porque sem o corpo não tem como você manifestar nada, né? Eu fico pensando, eu tenho refletido um pouco sobre isso, sobre que eu também trabalho com tecnologia, né? Sobre o impacto da inteligência artificial nas manifestações das pessoas na sociedade. E a gente se manifesta, como você muito bem disse, através das expressões corporais, né? Isso. E aí eu tenho pensado nisso, né? Como será isso, né? Como é que e se a DEP tem havido alguma reflexão nesse sentido, sabe? Embora seja bastante atual, né? O investimento Eu agora. acho, viu, Marcos, uma coisa que é a minha opinião, né? Isso não é a opinião da escola, é Uhum, minha, pessoal. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala inteligência artificial, primeiro, uhum, não é uma inteligência. Inteligência é aquilo que eu, você e todos nós aqui temos, que é a uhum, capacidade humana de pensar, perceber, metabolizar, expressar sentimentos. Isso é a minha inteligência. A inteligência, o nome artificial é bem perfeito no sentido de que isso é um computador, e o que é um computador? É um armazenamento de memórias que você que trabalha com isso sabe perfeitamente. uhum. Você acessa o programa que foi colocado aí, dentro do computador. Nós estamos aqui numa plataforma chamada Zoom, porque o meu E computador e o de vocês tem o Zoom aí, é o como software. Uhum, é o software, exatamente. A inteligência artificial só vai me dar respostas dos programas que foram colocados lá dentro. Se não tem o programa, não tem resposta. Mas eu, humano, posso dar respostas que não estão na minha inteligência. Eu posso, quando acesso níveis de consciência muito sutil, dar respostas que na terceira dimensão eu nem tenho conhecimento. uhum. Acho que tanto você, eu tenho essa experiência volta e meia. Ah, tá bom. Esse agora G, não sei das quantas, ele tem 1 milhão de, Vai ter mais informações agora, a nova versão que vai sair. né? 1 milhão de informações, maravilha. Até eu Uhum. outro dia entrei nesse negócio aí para fazer uma pergunta, né? Em 2 minutos eu tinha 5 respostas maravilhosas. Eu falei, que ótimo, isso é mesmo que eu estava precisando, desse estímulo. Mas eu tive aquela resposta, mas eu tive que fazer a pergunta. Sim, Eu tenho que claro. saber. Tem, tem Eu a tenho que saber. provocação, tem a ver uma provocação. Então, o ser humano, ele não vai ter substituto. As atividades que eu exerço podem ter substituto, mas vai aparecer outras. Quais são as Uhum. atividades que estão na 8ª dimensão e eu nem sei hoje, porque eu não alcanço ela, não é? Uhum. Existem muitos tratamentos hoje que são à distância, por exemplo, e funcionam. É, tratamentos médicos, né? Hoje,
A própria medicina está completamente fora da nossa compreensão. Mas se o ser humano souber juntar aquilo, ver o quadro total, não tem possibilidade de adiantar nada aquilo. Então, é preciso que a gente também não superestime coisas só porque ele sabe dar uma resposta de conhecimento maior do que a minha. Quais são as habilidades que um ser humano pode ter que uma máquina jamais terá? Porque assim a coisa não se sabe ainda onde vai chegar, porque na Não, verdade você tem situações bastante favoráveis ao nosso aprendizado que nos aprendizado, ajudarão bastante, claro, aprendizado, sim, com certeza. e tem coisas mais impactantes que têm a ver com a virtualização das relações. Isso. E essa parte de virtualização, juntamente com a inteligência artificial, é que eu fiquei pensando de que já é difícil hoje, né? Esse trabalho da DEP é fantástico, porque quem tem a oportunidade de fazer, ele te resgata para o mundo, para você Resgata atuar no mundo, a a pessoa como pessoa. um todo. Mas o processo que nós estamos vendo não é esse, né, de uma forma mais global. É um processo de virtualização, de distanciamento, né, das pessoas, porque hoje você pode ter soluções que a inteligência artificial pode proporcionar e que você dispara um comando e aquilo ali vai gerar uma série de informações e que pode muitas vezes até interagir com outras pessoas. Você não sabe que do outro lado quem está não é uma pessoa. Entendeu? Então, assim, a coisa tem bastante coisa ainda para acontecer. Mas a gente, quando Aliás, está essa nesse. semana é amanhã, né? Amanhã vai ter uma palestra do Instituto de Conhecimento Liberta com É, um grande cientista da parte da inteligência artificial. Eu estou inscrita, acho que todo mundo devia se inscrever para é? gratuita, é uma coisa fantástica. Uhum. Obrigada pela sua participação. Tá Obrigada bom. mesmo. Bom te ver de novo. Bom te ver também. Boa Agora é noite. Raquel, isso. Boa noite, Raquel, pessoal. Boa noite. noite. É um prazer falar com você. Sou sua fã, doida para fazer o curso com você. É o seguinte, são 20 encontros, né? É, Depois. é uma iniciação, né? Ah, tá. Isso que eu queria saber, se existe uma continuação desse trabalho. A gente vai aprender técnicas para aprender a lidar com as nossas emoções e tal, e depois a gente vai trazendo isso para a realidade, é isso? A ideia é que você coloque no seu cotidiano a sua experiência. Se você não coloca no seu cotidiano, você não vai conseguir fazer um caminho. É uma coisa, não é dissociada do nosso Uhum. cotidiano, né? O E ao processo, final do inteiro? o processo de crescimento e desenvolvimento da consciência tem que ser feito no cotidiano. Uhum. Tá bom, muito obrigada. Eu vou pedir vocês que eu vou respondendo, baixar a mãozinha, que é para poder a gente saber. Ah, tá bom. Obrigada, Aida. Parabéns aí. Lívia, Oi, Aida, prazer te rever. Boa noite para todo mundo aí, para quem ainda não falei. Aida, te ouvindo, pensando aqui também com referências de outras metodologias e técnicas e tal, queria te ouvir a respeito tu dissestes agora uma coisa que é muito interessante para mim, é muito instigante para mim. Tu disseste assim, o tempo todo tem coisa nova chegando, a gente está se apropriando e vai lendo e vai integrando, né? Isso é muito interessante para mim. Como é que tu vês esse processo, por exemplo, até
se retirou, né? Se a vovó diria, se agasalhou, né? Agora está descansando um pouco. Como é que tu vês esse processo da DEP, assim, futuro? Alguém, alguém carregarão esse Não, cajado, esse alguém movimento? não, nós já estamos nesse futuro. O Instituto Cultural Dinâmica Energética, ele tem um colegiado imenso de pessoas formadas de todo o Brasil, gente de muito peso e qualidade. Eu hoje brinco com eles que eu sou a rainha da Inglaterra, né? Sem a bolsinha dela assim do lado. Eu fico só fazendo assim. Hum, Porque, na verdade, todas as decisões são tomadas pelo grupo. É um colegiado, é um trabalho feito pelo colegiado e as licenciadas, que são as diversas cidades, estão fazendo as formações e a coisa está crescendo mais do que eu imaginava. Eu falo que eu tenho uma felicidade muito grande de ver a continuidade, né? Eu estou podendo ver, sim. né? Está sendo muito bonito. Obrigada. Obrigada. E a graduação? Essa formação, ela nos permite trabalhar? é, Não, ela é não, um trabalho pessoal de desenvolvimento pessoal. sim, sim. Não é Obrigada. um trabalho de autoconhecimento. Sim. Qualquer que seja a sua profissão, você pode colocar tudo que você aprende dentro da sua profissão. Pelo menos é a experiência nesses anos que a gente tem visto com todos os profissionais que trabalham conosco, né? Obrigada, amor. Beijo. Fátima, que bom você por aqui. Você está em Então, Belém, né? não, eu estou no Ceará. Oxe, você não estava no Pará? Não, vim para minha cidade, para Ah, um é no encontro de Ceará. família. Ah, Então, eu não vim fazer perguntas, eu só vim dizer do meu contentamento, eu sou do Colegiado de Salvador, de ver a DEP aportando em Brasília, ou em Belém, com a terra que eu adoro, ver tanta gente querida aí se interessando, e ouvindo de você o que fica mais precioso ainda. E quero dar meu testemunho de que foi o divisor de águas em minha vida. Eu sou assim jurássica da DEP, insistente, como você diz, né? Os insistentes da DEP, e quero muito estimular vocês, porque é um grande trabalho. Eu sou é. fã de carteirinha e, enfim, Obrigada, a minha Fátima. vida é regida por esses conhecimentos que a DEP me passa todo dia, a toda hora. Estimulo muito a vocês que possam fazer isso. Obrigada, E Fátima. parabéns, foi excelente a sua exposição. Ah, E um beijo para todo mundo aí, que sabe que eu digo que eu tenho um nascimento e duas adoções, e quase a terceira por Belém, que é uma terra que eu amo de paixão. Viajei por aí por 15 anos, por conta do Pessoa. tenha uma boa estadia aí, viu? Obrigada. E beijo a todos aí. Obrigada, Fátima, por participar aqui com a gente. Obrigada. Aida, eu posso dar uma complementada aí para Obrigada a você. rapidinho, Lívia? É bem interessante o que a Aida falou do ICEDEP. Eu participo desse grupo, né, do ICEDEP Nacional, e, assim, para mim, também como ela, eu quero muitas crenças, porque o trabalho do ICEDEP hoje é um trabalho de rede, é conjunto. Então, assim, só funciona porque nós somos um grupo. Eu digo nós porque eu digo não só nós que estamos lá, mas todos vocês que estão aqui, né? Então, nós funcionamos porque Fátima participa também, é uma diva, né? Cilei. Então, assim, quando a gente entende que para levar para frente um trabalho desse, que a Aida e Teda ancoraram
né? Nesse processo, esse trabalho só pode continuar para frente se ele for comprometido por todos aqueles que acreditam que isso pode acontecer e ser colocado para frente, né? Então, deixou de ser uma coisa, a unidade é o todo. Então, assim, é bem interessante, né? Porque a gente tem reunião quase todas as terças-feiras, né? Então, assim, quando não é do ICEDEP nacional, a gente tem da coordenação da pedagogia, e eu acredito. Então, hoje, eu consigo perceber em mim que o que faz o movimento não sou só eu, é todo esse grupo aqui, né? Então, começando, é uma mudança de paradigmas. Eu digo isso para você porque eu vivencio isso. Então, como eu estou vivenciando, eu acredito. Então, isso amplia a minha percepção e a minha, sei lá o quê, a organização do universo, seja lá o que for. Isso me ajuda a sustentar o meu processo de vida e esse caminho, né? Então, é uma coisa bem legal é uma mudança de paradigma. É uma mudança. Então, nós estamos abrindo a turma de Belém agora em agosto, né? E espero realmente que essa turma seja muito boa, como todos os outros trabalhos que eu já participei em Belém foram. Estamos abrindo Salvador ano que vem, em março. A turma de lá já está em andamento. Minas também tem uma turma em andamento. Brasília está abrindo uma nova turma. Você sabe dizer quando? Estão pretendendo em outubro, né? Eu acho que tem o IDEP aqui, ela pode responder para a Ela já gente. respondeu, filho. Ela vai responder. Ela respondeu, outubro. A Hilma é a diretora da licenciada de Brasília. 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 Quando é Então, que vai você... ser em outubro agora, né? No início de outubro. Nós estamos aí correndo com os preparativos, né? E chamamos aí o pessoal para assistir, né? Conversamos com vocês primeiro, né? Para assistirem e começarem a ter, né, esse contato e essa visão do que vai acontecer. Ótimo, muito bom. Então, Fortaleza também, Aida, está se Fortaleza mobilizando. vai abrir, né? Uma Vai turma. abrir uma nova turma. Já estão com a turma lá, mas vai abrir uma nova. Em quase todos os lugares já estão se organizando para novas turmas. São Paulo ano que vem, Salvador também ano que vem, novas turmas. Então, eu quero agradecer. Tem duas pessoazinhas que estão inscritas, né? Rai, e tem uma outra pessoa que eu não consigo ler o nome. A gente poderia deixar, né, elas se manifestarem, né, Aida, para a gente encerrar. Tem uma pessoa que tem um número ali que eu não sei o que é. Mas a Rai estava na frente. Oi. Rai, Pode falar. microfone fechado. É uma palavrinha bem rápida sobre o que a Aida falou, que em qualquer profissão que você esteja, você pode usar a DEP. Eu fiz na primeira turma de Brasília, né? E eu posso dizer a vocês que no meu consultório eu fiz muitas formações, mas eu uso o DEP muito. Outro dia eu me dei conta como eu uso o DEP no consultório em todos os meus trabalhos, inclusive de patchwork. Era só isso, só esse Então, testemunho. colabore com a Filomena aí. Ela já está colaborando, Aida. Já está. Bom te ver, Rai. Já foi chamada, já foi chamada. Que bom. E você? Meu nome é Gislene, eu sou uma próxima aluna da próxima turma que começa em outubro, em Brasília, Ah, que ótimo. e eu queria saber mesmo como é a sistemática da distribuição dos 20 encontros. Bom,
A sistemática, eu não sei exatamente o que é, mas Os tempos, as distribuições, é fim de semana, é dia de a DEP, semana. entendi. A DEP trabalha sábado o dia todo e domingo até meio-dia. Então, são 18 horas por semana. Não, por semana, não. Nós trabalhamos em mais ou menos 1 mês e 10 dias de diferença de uma classe para outra. 5 a É para 6 dar semanas, tempo né, Aida? de você poder metabolizar tudo o que você aprendeu e botar em prática, e experimentar. E tem os mini-grupos entre uma aula e outra, né, Aida? Entre uma classe e outra, tem pequenos grupos de estudos que são coordenados por os assistentes já formados pela escola para aprofundar o trabalho, num grupo menor. Obrigada. Então, eu gostaria que a gente pudesse fechar agora, né? Porque a gente já está bem adiantado aqui do horário. E eu quero, então, agradecer primeiro ao povo de Belém, né? Que eu muitas vezes fui aí, fui muito bem tratada também. Agradecer a todos do Brasil que estão aqui, engrossando essas fileiras, a cada lugar que nos acolhe, se organiza, aprofunda e trabalha. Agradecer ao universo que nos proporcionou essa oportunidade, não só desse encontro, mas de tudo aquilo que nós podemos, nessa existência, realizar. Eu gostaria que a gente pudesse agora colocar os pés bem colocados no chão, alinhar a nossa coluna, fazer uma grande exalação, só exalar. Não inspira, não. Você já está cheio de ar, cheio de informação. E quem precisar, entre em contato com os regionais dos seus lugares. O site tem todas as informações. E Belém, quem está organizando a turma é Shirley e Filomena. No site vocês têm todas essas informações. Então, exale o ar longamente. Solta um arzinho, um sonzinho, esvazia um pouco. Nós agradecemos esse encontro. E que a energia que nós estamos vibrando possa se estender para todos os lugares aonde ela seja necessária. Gratidão. Muita gratidão. Obrigada, Aida. Obrigada por estar aqui conosco, né, compartilhando com a gente desse tempo, trazendo essa partilha rica aí para nós e agradecendo todas as pessoas, né, que puderam estar aqui conosco e mesmo aquelas que tiveram vontade por algum motivo, elas não puderam estar aqui, né? Então a gente também agradece a intenção de estar. Então essa intenção de estar, ela também nos movimenta nesse processo. Então o Campo de Belém, né? Então, que vocês estão ajudando a ancorar, a gente agradece a presença de cada um de vocês, em especial aí da Aida, e um beijo no coração de cada um, tá bom? E vamos em frente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Para nós. Gratidão, Aida, sempre.